Boa noite, tudo bem? Meu nome é Ednilson Rodrigues, novamente aqui com vocês. E eu queria conversar nesse vídeo sobre palavras que curam. Eu fui chamado para fazer uma palestra agora na sexta-feira, numa entidade aqui perto, na EC, e o tema é justamente esse, né? Palavras que curam. Aí eu estava pesquisando sobre o tema, tal, lendo. Eu já tinha feito esse tema um mês atrás, mas eu me deparei com alguns questionamentos, né? Que palavras que curam? Como as palavras curam? Como é que as palavras fazem bem? E refletindo sobre isso, vai depender muito de como o outro ouve as palavras. Como é que ele está emocionalmente, como é que ele está psicologicamente, como é que está a parte espiritual dele, né? Parte religiosa, parte social, o convívio. Tem uma tem uma linha de estudos, né, na área da comunicação que chama-se ruídos da comunicação. Então, nesses ruídos da comunicação estão envolvidos aí sentimentos, emoções, estresse, preocupações externas, falta de interesse às vezes no assunto. Enfim, são várias coisas que acabam funcionando como ruídos. Então, eu falo algo, alguém fala algo, mas eu não estou interessado, eu estou preocupado, eu estou apressado, ou estou com outros interesses, então aquelas palavras não chegarão a mim do jeito que foram transmitidas. E muitas vezes também não vão proporcionar no meu dia a dia um sentimento bom, um sentimento de alegria ou felicidade. Imagina, por exemplo, você chega próximo a uma pessoa que você tem um interesse amoroso e, e ela fala para você: olha, muito legal, você é muito bacana, você é uma pessoa muito gentil, mas eu não tenho interesse de me relacionar com você. O interesse a outra pessoa, ela foi sincera em informar o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando e externar que você não é o interesse amoroso dela. Se você não tiver equilíbrio emocional, se você não tiver um preparo emocional, essas palavras dela vão provocar em você o quê? Uma baixa estima, um sentimento de revolta, tristeza, depressão, angústia e por aí vai. Então, às vezes não são bem as palavras, mas como é que eu estou na hora que eu ouço alguma coisa. Se eu estou bem, se eu estou equilibrado, se eu estou tranquilo, se eu estou emocionalmente em paz, partir para outra, deixa quieto, vamos em frente. Então essa questão da palavra é muito complexa, né? É muito sensível. A gente precisa entender o que é realmente essa questão, quais as palavras que curam. Muitas vezes também a gente tem a ideia de que chegar e, falar, e ser muito sincero faz bem. Dependendo da hora e do momento, pode ser que não. Então eu preciso ter uma certa sensibilidade, uma certa empatia, um flow, né? Com essa outra pessoa, para entender o que ela está passando, o que ela está vivenciando, para que eu possa colocar para ela ah, palavras que realmente levem a ela ao melhor estado de, de equilíbrio, de amor próprio, de realização e de conquistas. Mas isso demora um pouquinho, né? Isso vai depender muito de como é que eu estou naquele momento, como é que eu lido com a minha sensibilidade e a sensibilidade do outro. E ultimamente a gente tá no meio
onde as pessoas estão muito além de sensíveis, fragilizadas, fracas, né? Em virtude de toda a pressão do dia a dia, as pressões sociais, as pressões de ideias do tipo quebrar metas, superar metas, ser o melhor, conquistar tudo, ser poderoso, achar que você tem a necessidade, a obrigação de ser perfeito todo dia, toda hora, a todo momento, que você tem que ser sucesso, tem que ser realizado, isso tudo vai trazendo para a gente coisas assim que vão deteriorando a nossa parte emocional, mental. Então a gente precisa ver como é que a gente está trabalhando isso, lidando com isso, para que a gente possa se fortalecer. Uma coisa que eu percebo também que nesse materialismo, nesse egoísmo, nesse hedonismo que nós estamos vivendo, nós estamos, de certa forma, destruindo o lado lúdico que nós possuímos, esse lado do sonhar, do imaginar, né? do, do, do ter esperança, de olhar as coisas sem propriamente ter obrigação de concordar, de aceitar, não, mas simplesmente ver, observar, sentir. A gente está perdendo isso. A gente está perdendo a nossa espiritualidade muitas vezes. A gente fala tanto de espiritualidade hoje, mas a gente está se colocando tanto o homem como o centro das coisas, né? Como se o ser humano fosse a razão de tudo, a explicação de tudo, e nós tivéssemos todas as explicações do mundo, mas nós não temos. E aquelas pessoas que, vamos dizer assim, não conseguem ter as explicações vão ficando tristes, amarguradas, porque na hora de colocar a sua opinião, na hora de falar, na hora de se manifestar, elas são tolhidas, porque elas têm as opiniões, as visões pessoais delas, e aí, por medo, por dificuldade, acabam recolhendo no seu inconsciente, no seu interior, as suas vontades, as suas opiniões e seus desejos mais profundos. Isso vai gerar, evidentemente, problemas de vários tipos, de várias situações, que a gente precisa refletir bem sobre isso. A gente precisa se perguntar, né, por que a gente não sonha mais? Por que as coisas têm que ser tão rápidas, tão breves? Por que as coisas têm que ser tão objetivas, tão claras, entre aspas? Quando a vida não é muito objetiva, a vida também não é tão explícita. A vida muitas vezes ela tem um lado assim mais misterioso, né? Mais escondido, menos compreensível, mais alegórica. A vida nem sempre é algo tão claro, né? É algo mais abstrato. A vida é muito abstrata. A nossa existência é abstrata, a noção de tempo que a gente tem é abstrata, e a gente precisa entender por que a gente está deixando isso de lado e perdendo a nossa essência. Aí palavras que deveriam ser palavras que curam, que fazem bem, acabam se tornando palavras que machucam e que destroem. Por exemplo, uma palavra que deveria continuar sendo uma palavra que cura é calma. Seja calmo, tranquilidade, vai dar certo, espera um pouco, né? Deixa as coisas acontecerem, deixa a natureza agir, deixa o tempo de Deus, deixa o tempo
natural correr, mas a pressa, mas a fobia, né, de esperar é muito grande e a gente acaba gritando: esperar por quê? Deixar para amanhã por quê? Por que eu não faço hoje? E muitas vezes não é assim que você está naquele momento. Às vezes é preciso parar, é preciso refletir, é preciso olhar, respirar, analisar, né? Eu não preciso ter certeza de tudo, eu não preciso ter razão de tudo, eu não preciso ser magnânimo em tudo, muito pelo contrário, né? Eu tenho que entender os meus limites e os meus meios. Então as palavras, elas vão funcionar melhor quando eu estiver melhor comigo mesmo. E as minhas palavras serão palavras de cura, de refazimento, de fortalecimento, quando eu internamente também estiver nesse processo de cura, de refazimento, de tranquilidade, de reforma íntima, de transformação, porque a energia que eu vou emanar, a vibração na minha voz, será emanação de paz, de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar. Mas se eu tiver cheio, nutrido de coisas negativas pesadas, as minhas falas não serão amáveis, não serão legais, não serão bacanas. Então são coisas para se pensar, coisas para se refletir. Então pensa um pouquinho, né? Como é que está o seu jardim interior? Como é que estão, de que estão sendo regadas as suas frases, as suas falas, os seus pensamentos e as suas ações? Que tipo de emanação está saindo de você, da sua voz, das suas atitudes e do seu comportamento? Reflexões. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tenha uma noite muito boa, uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.